Meu querido, eu acho que decepção é a palavra que define esse jogo de hoje. Gostaria de saber, estou curioso para saber onde é que está a turma do Fora Sene, porque a gente agora tem tempo, a gente agora não tem pressão, a gente agora está com um time pior do que quando estava jogando com o Sene, do que quando estava jogando com o Domi. Hoje eu vi um time que, sinceramente, chegou um dado momento que eu pensei, está merecendo perder o jogo. Porque era um time sem criatividade nenhuma, criatividade zero. Um time sem velocidade, um time sem organização, um time que não tinha pegada. Então, diante de um time que não tem pegada, não tem organização, não tem velocidade, não tem vontade de ganhar, com todo o tempo que tem para treinar, agora eu estou esperando a rapaziada, a galerinha da faixinha Fora Sene, porque por muito menos o pessoal começou a falar do Domi, coisa e tal, não sei o quê. Veja bem, não quero defender o Domi, mas o que eu vi hoje foi um time apático. Não foi o time, eu não sei se o time do Flamengo é esse ou se o time do Flamengo foi o que ganhou do Bahia. Porque hoje a gente viu um bando dentro de campo. A gente viu um time absolutamente desorganizado. E o detalhe, nós estamos jogando, com todo respeito, contra o Fortaleza. A gente não jogou contra o São Paulo, não jogou contra um Grêmio, não jogou contra um Internacional, não jogou contra um Atlético Mineiro. A gente jogou com o Fortaleza. Então, diante de tudo que eu vi hoje, eu estou começando a achar que 2019 foi um golpe de sorte. Tudo deu certo. E tem um detalhe, hein? 2021 está chegando e vamos ter que ter um critério muito rigoroso para as próximas contratações, porque não tem grana e não dá mais para tirar na água. O Flamengo deu muito tiro na água e a gente está recebendo agora o resultado. Olha o problema aí. Pois é, cara, e o Flamengo deixa de ser vice-líder do campeonato. O Atlético Mineiro é o novo vice-líder. O Atlético venceu hoje por 2-0 Coritiba. Chega a 49 pontos também. Mas, claro, tem 27 jogos, o Flamengo tem 26. O São Paulo fará o seu 27º jogo agora contra o Fluminense no Maracanã e vamos torcer. Vamos esperar aí um tropeço, um empate. Mas é muito frustrante, né, Túlio? É muito frustrante o que acontece no Flamengo num campeonato tão fácil de ganhar. Num campeonato tão fácil quanto o de 2019 para um time bom. Porque o São Paulo não tem nenhuma cara de campeão brasileiro. O Atlético Mineiro não tem cara de campeão brasileiro. Mas corremos o risco de deixar essa taça escapar. E sei lá, cara, é muito frustrante, rapaz. Antes de comentar, o José, tem um superchat aqui do José Torres, que ele fala aqui, no Cruzeiro o Ceni exagerou, no Flamengo afrouxou geral, amiguinho demais dos jogadores, não cobra ninguém e mexe de maneira errada. Infelizmente não é técnico para o atual campeão brasileiro. Uma obviedade que eu venho falando há muito tempo, né, o José Torres. Eu concordo contigo, assina embaixo. Tô fechado com você. Acho que o Flamengo do Rogério tá muito abaixo de tudo que falam, né? Porque a gente só é que nem caviar, né? O futebol do Rogério Ceni, a gente só ouve falar, né? Lamentável. Tem outro superchat aqui do Joelton Fonseca que ele fala: Rogério Ceni não tem nível para treinar o Flamengo. Diretoria amadora, erraram ao trazer o Domi e erraram de novo com o Ceni. Assino embaixo também, concordo, Rafa. Né? O erro inicial é do Jesus, né? A traição, né, do Jesus. Ele quis seguir a vida dele em outro lugar e estragou o que o Flamengo poderia chamar de planejamento, né? Que acabou mostrando que não havia planejamento nenhum, porque o legado do Jesus foi todo embora com ele. Mal ficou o rastro, além da memória dos jogadores, né? Qual é o rastro do trabalho do Jesus? Nenhum. E aí o Domi vem e estraga tudo. Uma proposta completamente diferente, descabida pro que era o Flamengo do Jorge Jesus, e vem o Rogério Ceni, eu sou o aprendiz do Jesus, vamos voltar a fazer o que Jesus fez, e não tem nada de parecido, e aí é aquilo, Everton Ribeiro vai pra seleção, não desaprende a jogar futebol, jogou nada de novo jogou nada o Everton Ribeiro, e aí fica difícil, né, Túlio? O Rogério Ceni, o Everton Ribeiro tá há mais de um mês que não joga bola, né? Impressionante, assim, como caiu, né? E eu falei isso, né? O Flamengo depende
né, de jogadores como o Everton Ribeiro. Ele muitas vezes é o motor da equipe, né? Você fala assim, pô, o cara tá bem, né? Tá jogando bem. Então, pô, o Flamengo tá bem. E hoje a gente vê o Gerson tentando alguma coisa, o Bruno Henrique, e todos abaixo, tá? Todos abaixo, muito mal. Eu não consigo entender como o Flamengo... E assim, o time parecia também sem vontade, sabe? Né, não tava... Contra o Bahia, né? Pode não ter sido uma partida de um grande nível, uma atuação de grande nível, né? Mas foi de muita vontade, de busca, né? O time tava com gana de vencer. Coisa que não teve contra o Fortaleza em nenhum momento. Em nenhum momento se parecia assim, pô, o time tá com vontade de ganhar, né? O Fortaleza demonstrou isso muito mais do que o Flamengo, né? Tanto que o Chamusca foi lá, botou o Wellington Paulista, botou, como é que é o nome do outro? O Osvaldo, não foi isso? Osvaldo, Mariano Vasquez, Derlei Bergson. Já vou adiantar, não teve nenhum brabo no time do Flamengo. Baranga tem um monte, tem fila. Pois é, eu tô contigo, Nazário. Cara, e a situação da tabela nesse momento? Como é que tá a sua esperança pelo título? É evidente que cai, né? Mas eu acho que a gente ainda tá muito vivo, né? O jogo do São Paulo tá rolando agora. Como é que você espera aí essa sequência, esse 2021 do Flamengo, né? O mês de janeiro vai ser fundamental, a gente cantou essa pedra ontem, vem aí jogos como o Goiás, jogos como um Fla-Flu, e aí o São Paulo vai ter uma sequência difícil. Agora, se o Flamengo não fizer o dele, de nada vai adiantar. Fala aí, Fenômeno. É comigo? Então, cara, o próximo jogo contra o Fluminense, somente o ano que vem. E aí, diante do que a gente está vendo, né, a gente não quer... Eu sou um cara muito otimista. Eu sou um cara absolutamente otimista, mas sou muito pé no chão. Se o Flamengo continuar jogando esse futebol de hoje, lamentavelmente, o caneco desse brasileiro não fica com a gente, não. O que mais me deixa intrigado é o seguinte: o Flamengo, hoje, não mostrou vontade. E aí, diante de um jogo com um adversário que é o Fortaleza, que tecnicamente, com todo respeito, está muito abaixo da gente, o Flamengo não teve o poder de reação. O Flamengo não imprimiu velocidade, não impôs a sua maior qualidade, não imprimiu ritmo de jogo, não conseguiu, diante de um adversário que está ali na parte de baixo da tabela, que caiu vertiginosamente, que agora no retorno só ganhou um jogo, que diante de 9 partidas só teve 5 pontos depois da saída do Rogério Ceni, é muito pouco para o Flamengo o que apresentou hoje. É decepcionante, é uma coisa que a gente fica... No interior, a gente fica pensando assim, pô, não, ainda dá, tá meio longe, só que aí entrou numa vibe que foi o que eu comentei no pré-jogo. Já entra numa vibe que não é legal, já não depende mais do Flamengo. O Flamengo agora vai depender do tropeço do São Paulo, vai depender do tropeço do Atlético Mineiro, até porque nós estamos em terceiro lugar. Mas vai ter gente que vai falar, Nazário, mas a gente está com um jogo a menos. Pois é, está com um jogo a menos contra o Grêmio. E aí a gente não sabe. A gente, diante de um Fortaleza que está combalido, que está muito ferido, que vem caindo vertiginosamente, jogou esse futebol, quer dizer, não pode falar que isso é futebol. A gente se apresentou, o time hoje se apresentou medíocre. Hoje o time foi medíocre. Foi sem vontade, foi sem velocidade, foi desligado. Então, um time assim, sinceramente, eu tenho a mesma opinião quando você, por exemplo, vê um time da tabela de baixo, que, vamos lá, Botafogo, 23 jogos, 3 vitórias. Um time que em 23 jogos só teve 3 vitórias não merece ir para a Série A, não merece continuar na Série A. Um time como o Vasco, que está brigando mais uma vez, não merece. Aí tem gente que vai falar, mas isso é ruim para o futebol carioca. Pô, irmão, mas é a realidade. Os times que lá estão jogando futebol muito aquém do que é necessário para estar na elite do futebol. E o Flamengo, hoje, não apresentou um futebol de campeão. O Flamengo mostrou um espírito de campeão contra o Bahia, contra tudo, contra todos, virou na raça, na garra, catalisou.
Eu usei essa palavra. O Flamengo catalisou todo aquele ambiente negativo, nefasto, aquela atitude lamentável do Ramires, e conseguiu catalisar isso para uma energia de empurrar o time para frente e virar o jogo. E hoje a gente viu um Flamengo morto. A gente viu um Flamengo apagado, sem criatividade, sem velocidade e sem vontade. Então, isso me deixa muito desanimado diante de tudo que falta acontecer. Se o Flamengo continuar com essa pegada, lamentavelmente, a gente não vai conseguir o campeonato. E tem mais um detalhe, mais um agravante. Agora a gente tem tempo. Pois é, Roberto Nazário, a galera do chat comenta. Brilhante tua análise, cara. O André Cardoso, ele fala que o time tava de ressaca, que seria um absurdo, né, se os jogadores tiverem exagerado, né, no Natal, etc. Eu não acredito nisso, mas é o comentário aqui do André, é uma possibilidade. O Rafael Celiberti comenta: a pandemia matou o Mengão, a galera ainda tá confiando numa vitória do Fluminense. O Túlio, você separou o nosso superchat, vamos lá. Nós temos aqui o superchat do... Até mandar um abraço aqui pro Mustela Putórios Puto. Aqui, ó. O time horroroso, ele comentou o furão, em caixa alta, tá? Gritando mesmo. Ele falou aqui, ó, time horroroso em campo, efeito da ressaca do Natal. O técnico não grita com os jogadores. JJ faltava entrar em campo. Acabou pro Flamengo, meus queridos. Saudações, rubro-negra. E o Diego Miguel falou aqui, aproveitar, que ele também botou em caixa alta. A galera que tá escrevendo gritando. Sim. Botou assim, ó, Túlio, anota. Final da temporada, Ceni sai e volta pro Fortaleza. Será? Olha, é uma possibilidade, mas a gente espera que isso não aconteça, porque isso acontecendo é sinal do fracasso do Flamengo. Então, antes de querer que o Rogério Ceni saia, a gente quer que o Flamengo vença sempre. É um impasse, é uma encruzilhada, é um termo que a gente usou ontem também, que o Flamengo vive, né? Pelas escolhas erradas e pela sequência terrível de acontecimentos. Mandinga braba pra cima do Mengão, diz o Marinho Showbaia. Um abraço pra você, cara. Pra todo mundo que tá aí do outro lado. Quem não tiver inscrito, se inscreva no Coluna do Fla se você curtiu o canal. Os antes. Olha, eu lamento muito se o time de vocês não tem canais, etc., não promove uma resenha, um bate-papo como esse, mas os que estão educadamente aqui, show de bola. Os que querem zoar, infelizmente, vocês não vão conseguir. Agnaldo Fernandes, vergonha, fora Rogério. O Eron Correia tá falando, vou ali ver o chororô, enfim. Thiago Salles, palhaçada, 2 linhas de 4 seguraram o Flamengo, inadmissível. É verdade, cara. O Flamengo não conseguiu furar o bloqueio em momento Rafa, algum. O time do Rogério, você vê, assim, eu tava até falando isso aqui no intervalo. Pô, não gosto de ficar criticando porque fica parecendo perseguição. Mas você não vê, em nenhum momento, tipo assim, não vou nem dizer que há alguma coisa extraordinária, mas você não vê, tipo assim, ó, o Fortaleza tava lá com os 10 jogadores de linha jogando no campo de defesa. Você não via nada, nenhum tipo de criatividade do Flamengo. As mudanças do Rogério, elas são muito óbvias. Olha só, ele tira um lateral, coloca um lateral, certo? Aí ele tira o Arão, coloca o Diego, que vai jogar na mesma faixa de campo. O Diego não saiu dali. Fala assim, não, vambora, vamos arriscar aqui, vou botar o Diego. Aí depois ele tirou o Everton Ribeiro, colocou o Vitinho, talvez tenha sido que o Vitinho foi pro lado esquerdo. Aí depois ele colocou o PP, que foi pro lado direito, né? Ou seja, ele só inverteu. Ou seja, não tem nada, não tem um... Você fala assim, tem uma... O que tem de novo aqui? O que ele pode oferecer? Qual alternativa que tem? O que o Rogério pode fazer para poder acabar com essa barreira, né? Com essa... Como é que se fala? Com esse ferrolho, Com esse ferrolho do Fortaleza. Não tem! É um time sem criatividade, sem inteligência, né? É um deserto de ideias o time hoje do Flamengo. É assim. Então a gente fica torcendo. Eu até observei isso. Falei, o René é um jogador que deixa o time do Flamengo torto, porque o Felipe Luiz, né, faz aquela triangulação ali com o Bruno Henrique e o Arrascaeta. O René até fez isso durante o jogo, né? Fez jogadinhas ali. Sim. Com jogadas. E se não for numa jogada individual, porque aí você depende, ainda mais quando você joga com o time muito fechado, você vai depender do Bruno Henrique pra poder quebrar a linha, ou de repente do Arrascaeta conseguir dar um passe ali que você consegue pegar o time adversário no contrapé. Tirando isso, não tem nada. O Flamengo hoje é terra arrasada. O jogo contra o Bahia, o Flamengo ganhou na vontade. Não tinha técnica, foi na raça. Foi na raça, entendeu? Agora, é inadmissível, e eu concordo muito com tudo que o Nazário falou, o Flamengo empatar com o Fortaleza.
Um time que em casa não vence desde outubro. E o Fortaleza poderia ter vencido o Flamengo, não seria injusto. Falar assim, ó, 1-0 Fortaleza. Não seria uma vida. Não foi na sorte. Os caras buscaram. O time do Rogério conseguiu fazer com que o Chamusca falasse assim, cara, dá pra vencer o Flamengo. E botou 2 atacantes. Mas 2 atacantes. Então, assim, o que o Flamengo quer? Né? No caso, vou falar pra 2020, porque o campeonato, apesar de acabar em 2021, é de 2020. O que o Flamengo quer nesse campeonato? Brasileirão de 2020? Não tem cara de campeão, o Nazário já disse isso. É um campeonato que vai ter sempre muito, aquele asteriscozinho. Pô, o Flamengo podia passear e deu mole pra cacete. Rafa, eu acho que tem mesmo que o título venha, né? Eu vejo quando o pessoal fala muito do Jesus, eu não sou muito de lembrar, mas assim, você tem um cara ali que tá orientando, não tô nem falando pra ficar gritando ali igual o Jesus, não. Orientando ali, chamando os caras, dizendo, vambora. O time não demonstra gana, sabe? Esse Flamengo não tem gana, é um Flamengo, assim, burocrático. Tem jogo hoje, então nós vamos jogar. Contra o Bahia isso foi diferente, não teve, mas teve vontade, teve gana. O time tava com sangue nos olhos, lógico, pelas outras coisas que ocorreram também, querendo vencer. Hoje você não viu isso. Você viu um Flamengo ali burocrático, né? Aquele... servidor, vai assim, tem que carimbar aqui um papel, ele vai, carimba, passa ali no outro setor pra você resolver. É assim o Flamengo. Então, cara, assim, é lamentável ver a que ponto chegamos, né? Como a gente termina essa temporada. E eu acho que esse jogo, talvez, contra o Fortaleza, mostra muito o que foi a temporada do Flamengo. Como você falou, trocas equivocadas, escolhas ruins, né? Planejamentos totalmente mal elaborados, né? Teve a questão, eu acho que a temporada do Flamengo começa, né, a dar ruim na saída do Jesus, né? Mas sem dúvida, os dirigentes tiveram tempo pra procurar, deram foco. Aí entra naquela coisa que a gente já cansa de falar aqui, eu não vou ficar falando. Será que alguém agora concorda? Será que alguém agora concorda? Por favor, respondam. Essa pergunta é para todo mundo, para o chat e para os meus 2 grandes amigos que estão no estúdio nesse momento. Será que agora a gente consegue entrar num consenso de que o problema não era somente o técnico? Ou estou enganado? Eu acho que isso aí sempre foi muito óbvio, né? É sempre muito óbvio, né? Isso com certeza, né? Planejamento não é exatamente o forte da casa. Mas eu vou fazer um contraponto, porque apesar de nós 3 aqui concordarmos em linhas gerais, todo debate tem várias camadas. Aqui vou trazer um tweet do Zopilote, que é o seguinte, para dar uma injeção de otimismo nesse momento terrível onde tá todo mundo frustrado. Tô vendo um monte de torcedores desistindo, me incluam fora dessa, também tô fora dessa. Não existe essa de ganhar 12 jogos seguidos. Empatamos na casa dos caras. Foi ruim? Sim, mas dizer que acabou? Na boa, vocês desistem muito rápido, parece que não viveram 2009. Aí, um comentário aqui que foi do Adailton, que aí o cara falou, eu vivi 2009, os caras jogavam com salários atrasados e davam a vida. E não tinha panela. Hoje, com salário em dia, centro de treinamento de primeiro mundo, 1 hora de treinamento por dia, churrasco, o que eles fazem? Perdem mais 2 pontos. Desse jeito fica difícil acreditar. Eu acho que isso enriquece o papo, porque realmente não é entregar os pontos. Eu acho que o Flamengo todo São Paulino sabe que o elenco do Flamengo é melhor e que o Flamengo tem um potencial infinitamente maior, superior ao do São Paulo. É uma questão de encaixe, Nazário. Agora, como é que você motiva um elenco já campeão de tudo, sem a torcida no estádio, sem a atmosfera, sem aquela coisa de jogar pelo prato de comida, sem essa pressão toda? Como motivar? O Rogério Ceni não parece estar conseguindo isso. Alguns contextos, tipo a eliminação iminente da Libertadores, fizeram o Flamengo jogar bola. A expulsão injusta do Gabigol e o caso do Gerson fizeram o Flamengo jogar bola. Mas além disso, o Flamengo não consegue ter regularidade. Apesar da gente vir de uma sequência de 4 vitórias no campeonato. É importante ressaltar isso também. O Flamengo está a 5 jogos sem perder. Agora, é óbvio que se for para definir uma palavra, o ano de 2020 a palavra é frustração, né, Nazário? O problema é o seguinte, não se trata de... E gol do São Paulo, Nazário. Saiu o gol do Pois é. São Paulo no Maracanã nesse momento. Pois é, aí veja bem, é o que a gente... Isso acaba encaixando no comentário que eu ia fazer nesse momento. Não é a questão de desistir tão fácil. Eu também vivi 2009. Eu lembro de 2009. Tinha tudo para dar errado. Inclusive o Braz estava como VP naquele momento do Flamengo. Tinha tudo para dar errado, só que deu certo.
mas foi uma outra virada de chave. Agora, o Flamengo vive um outro momento. Qual é o momento? 2019, nós conquistamos quase tudo. 2020 seria o ano da reafirmação, seria o primeiro ano para construir a nossa tão sonhada hegemonia. E é mais difícil manter do que conquistar. E a gente está vendo a duras penas que é exatamente isso. O Flamengo conquistou o ano de 2019 com raça, com aplicação, com nervo à flor da pele. A Libertadores foi exatamente traduzida o que é o Flamengo. E hoje, e aí assim, não é porque hoje nós empatamos com Fortaleza na casa deles que a gente está vendo o título ir embora. Não é isso. É que a gente está vendo que, embora o Flamengo esteja vindo de algumas vitórias seguidas, ainda não deu aquele clique da galera falar, agora vai. A verdade é essa. E esse clique pareceu acontecer contra o Bahia, que a gente imaginou, meu irmão, a galera acordou. Agora a gente vai. Só que depois de um jogo do Bahia, com um tempo para você treinar, com um time inferior, com um time caindo e com toda uma situação em que o Flamengo só depende dele, a gente viu um Flamengo desanimado, a gente viu um Flamengo apagado. E se continuar, se persistir nessa vibe, a gente não vai conseguir chegar. Essa é uma realidade. É claro que eu torço para o Flamengo ser campeão e a gente livrar a temporada com o Campeonato Brasileiro. Seria ótimo. Isso que a gente quer. Mas diante de um Flamengo apático, apagado, sem criatividade, sem velocidade, sem vontade, e aí a gente para pensar e olha para 2009, que tinha salário atrasado, que tinha jogador que não falava um com o outro, que a situação era absolutamente desfavorável, e aí a galera reverteu. E agora? O que precisa para os jogadores ficarem estimulados? Porque, não, a gente perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores, estamos desestimulados? Pô, então volta todo mundo para casa, dá um beijo na família e manda o Flamengo para Belém. Manda embora. A gente está disputando um Campeonato Brasileiro. A gente quer esse Campeonato Brasileiro. Mas jogando do jeito que jogou hoje, e o que mais me assusta, com tempo para treinar, com pouquíssimas, né? Se a gente parar para olhar, a gente teve a lateral esquerda modificada, no gol não influenciou nada, porque a gente hoje tem um belo goleiro reserva, e na frente não estava o Gabigol, mas estava o Pedro, que lamentavelmente acabou escorregando no pênalti. Mas e aí, o que falta? A gente tem um elenco qualificado, a gente tem o elenco mais técnico do Brasil. Se não for o mais, é um dos mais técnicos do Brasil. Diante disso tudo, a gente não conseguiu bater o fortíssimo Fortaleza, o candidatíssimo a título Fortaleza. Isso é que mais me assusta. E daqui para frente, a gente vai ter que ganhar e depender dos outros. Só que o São Paulo já está 1-0 no Fluminense. Eu me lembro que o Rafinha falou numa resenha lá atrás, não dá para esperar muito do Fluminense. E tá aí, já está começando a perder de 1-0. Pois é, cara, tava tentando acreditar que dessa vez ia acontecer, São Paulo ia tropeçar, infelizmente não. É bem verdade que o São Paulo tem alguns jogos pela frente que são clássicos e lá o bicho pega. O São Paulo já perdeu pro Corinthians um clássico, tem aí pela frente o Santos e o Palmeiras, que claro que não são molezinhas, são jogos sempre muito complicados. Então eu acho, e aliás não, Túlio, eu tenho certeza, o São Paulo ainda vai tropeçar. Em 11 jogos pela frente, o São Paulo não vai ganhar esses 11 jogos. Não com certeza. O Rafa, é aquilo, não vou lembrar agora, acho que foi o Felipe Luiz, foi o Felipe Luiz que falou em coletivo, falou, cara, a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a parte do Flamengo? Vencer os seus jogos, né? Pra gente não ficar aqui, quando tá o jogo do, né, acompanhando aqui o jogo de São Paulo, não sei o que e tal, né, porque, e aí, eu, cara, assim, eu assino embaixo o que o Nazário falou. O que preocupa é que hoje você tem tempo, né? O Flamengo teve tempo. E parece que quanto mais tempo o Rogério tem pra treinar o time, pior ele fica. Hoje o Flamengo tem praticamente todos os jogadores à sua disposição.
Você não tem surto de Covid, você não tem hoje mais departamento médico cheio. As opções que a gente não teve hoje foi porque Gabigol foi expulso no último jogo e o Felipe Luiz estava cumprindo suspensão. Thiago Maia é o único, né? Que tá com a mesma. Mesmo assim, você não tem o Thiago Maia, mas você tem o Arão, campeão de tudo ano passado com o Flamengo. O que falta mais pro Rogério? O que falta mais? E aí eu via muita gente falar assim, mas agora estou começando a ver uma evolução. Eu não conseguia ver nunca consegui ver evolução com o Rogério. O que o Rogério começou a ter foi ter as principais peças à disposição, né? Você teve Gabigol voltando de recuperação, aí foi Diego, foi, né, Bruno Henrique, não sei quem, todo mundo voltando. E isso que aconteceu. E ele teve a oportunidade de escalar todos eles juntos, poder jogar juntos, né? Coisa que o Flamengo não estava podendo fazer. Sobre essa questão de 2000. Assim, claro que eu não vou desistir. Enquanto tiver chance, o Flamengo tem 1% eu vou continuar acreditando, vou continuar torcendo, sempre, né? Sempre. Agora, não dá pra. O time de 2009 tomou de 5 do Curitiba. Lá. Né? Perdeu de 4-2 pro Sport lá também. Depois tá ganhando de 2-0. Com o Adriano Imperador e tudo. Então, assim, beleza. 2009 é um contexto completamente diferente do que a gente vive hoje, gente. Não dá pra comparar. Se a gente precisar, como foi, eu vi uma pessoa falar aqui no Twitter, eu acho, ou então aqui no chat, que falou o seguinte, cara, o Flamengo fez um puto investimento pra você terminar um jogo com o René cobrando falta. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Não faz o menor sentido. Não faz, pô. Não faz. Não faz sentido nenhum. Então, assim, claro, 2009 é muito especial. O Flamengo veio de muitos anos sem ganhar um brasileiro e tal. Era uma outra situação naquele momento, um outro contexto. Agora, nós somos os atuais campeões brasileiros. E ganhamos com o pé nas costas do campeonato do ano passado. Temos disparado, né, clubismo, o melhor elenco no papel do Brasil. Quem falar hoje que o Flamengo não tem o melhor elenco, tá com probleminha, né? Mas o Flamengo hoje joga um dos piores, né, futebol do Brasil. Entendeu? Então é isso que acontece. E aí o que me preocupa, só pra encerrar, Rafa, é isso que o Nazário falou. Tem estrutura, jogadores estão à disposição, o departamento médico tá vazio, o Flamengo tem tempo pra treinar. Não tem mais tempo pra treinar, o que o cara treinou. Não tem, mentira, agora tem tempo pra treinar. Né? E agora o Flamengo só volta a jogar no dia 6, né? São 11 dias de folga, né? Entre aspas, de jogos. Eu tô até com medo desses 6 dias. Eu também, porque assim, quanto mais treina, né? O treino do Rogério é maravilhoso. Segundo a imprensa, é uma coisa, né? Ele lembra até o Klopp, né? Acorda 3 da manhã e tal, mas não consegue levar pro jogo o que ele treina. E a Sprit, não sei o que, deve ser com GPS, o caramba. É o treino do outro mundo. É uma coisa assim impressionante, mas no jogo não vai, cara. Não vai, complicado. Então, assim, quando tiver chance, a gente vai acreditar. Agora, difícil, hein? Difícil. Trazer aqui alguns dados do episódio, eu acho que o mais marcante do jogo, que foi o pênalti do Pedro, né? Um gol que a bola acabou entrando, uma batida do Pedro, mas ele escorregou. E a arbitragem marcou 2 toques anulando o gol, o pênalti convertido pelo Pedro. O que aconteceu? O Felipe Luiz suspenso não estava em campo. Teve até matéria, até do GE, etc., o coluna do Fla também, falando o seguinte, o Felipe Luiz, quando acontece lances de pênalti, ele costuma ficar ali, na marca da cal, para evitar que não chegue nenhum jogador adversário para fazer aquela cavadinha e tal, tentar atrapalhar, deixar o solo mais prejudicado pro batedor. O Felipe Luiz não estava em campo. Chegou o camisa 14 do Fortaleza, o Ronald. E o que ele fez? Começou a arrastar a chuteira, pegou, puxou ali. E aí o que aconteceu? Não deu outro. O Pedro escorregou, acabou dando 2 toques. Apesar da bola ter entrado, não valeu. E o Pedro, Nazário, ele, após o jogo, ele assume essa responsabilidade. Tem matéria no coluna do Fla.com. Ele diz o seguinte, claro que foi um resultado ruim. A gente queria vitória, fizemos de tudo para ganhar, mas não conseguimos. Tive 2 oportunidades. Na primeira, o gramado prejudicou um pouco. Acabei escorregando. Não esperava, mas sei da responsabilidade que foi ali no pênalti. No segundo lance, o goleiro deles fez uma grande defesa, bati bem, mas ele conseguiu abafar. Temos que aprender com o erro, lidar com o erro para voltar mais fortes. O campeonato ainda tem muitos jogos. A gente vai fazer de tudo para vencer o campeonato. Nazário! O Pedro, para mim, foi o cara mais voluntarioso, né? Tentou, buscou, foi o mais prejudicado em função
do futebol que o Flamengo hoje apresentou. O Pedro não foi municiado. Na oportunidade que teve, acabou recebendo a falta dentro da área e aí, na cobrança de pênalti, acabou escorregando. O fato é que o que me preocupa é o seguinte: não, essa derrota faz a gente aprender e vamos tentar consertar. Pois é, mas o tempo está acabando, está faltando um pouquinho. A gente está aí com um calendário que já está pré-determinado para acabar a brincadeira. Então, o Flamengo, muito embora tenha um jogo a menos, mas vamos lembrar que nós temos aí 26 jogos, né? Temos 26 jogos. Hã? Isso, faltam 12 jogos para o Flamengo. 11, 12, né? 12 jogos. Isso, 12. Foi a rodada 27, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Pois é, faltam 12 jogos. Tem muita coisa para acontecer? Tem. Miseravelmente, nós temos aí 36 pontos a disputar, né? E o São Paulo, por exemplo, como tem 11, né? Tem aí 33 pontos. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Será que São Paulo vai ganhar todos os jogos? Não acredito, até porque eu estou até torcendo para ele reverter a situação perante ao Grêmio, para dar aquela desgastada, coisa e tal, mas é aquele detalhe. Ele está abrindo, São Paulo está abrindo uma gordura agora, que se ninguém tirar, essa gordura vai fazer bem para ele mais na frente. Esse é que é o problema. O São Paulo está acumulando gordura e nós, e aí eu vou falar de Flamengo, o Flamengo está tropeçando quando não pode. Por que não pode? Porque nós hoje enfrentamos o Fortaleza. O nosso próximo jogo é contra o Fluminense. O outro vai ser contra o Ceará. Depois, o Goiás. E aí, Goiás está muito desesperado. O Ceará não está diferente. Depois tem o Palmeiras. Depois tem o Atlético Paranaense, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para o momento que a gente enfrentar. Então, a coisa está afunilando de uma maneira e o Flamengo não tem gordura. Aliado à falta de gordura, tem o saldo de gol pequenininho, em função de todos os gols que nós tomamos. Menos vitória, que é o primeiro critério, menos vitória que o São Paulo, que o Atlético. Exatamente. Então, a gente está numa situação quase crítica, se pensar no título. A situação do Flamengo é quase crítica. Por que ainda não é crítica? Porque ainda tem uma estrada pela frente. Mas, se nessa estrada pela frente, coisa que eu não acredito, o São Paulo não tropeçar que eu digo não perder. Porque se ele empata aí mais uns 2, 3 jogos, e aí ganha mais um, ganha mais 2 e tal, fica difícil de tirar essa diferença. A gente tem que torcer, literalmente, para o São Paulo tropeçar. E isso é que me incomoda. O Flamengo não está mais dependendo das forças dele. O Flamengo agora tem que cruzar os dedos para o São Paulo começar a tropeçar nos degraus. E isso, para mim, é péssimo. E é logo... Desculpa, Nazário, completa aí. Falta muita coisa? Falta. Mas o caminho não está tão longo mais. Está mais perto que antes e isso é preocupante. Cara, e é preocupante também porque o São Paulo, até consultei o Kika, que assiste todos os jogos de todos os times, ele assiste o máximo de jogo que ele consegue, evidentemente. Eu tirei essa dúvida com ele. O São Paulo chegou no auge do seu estado técnico e físico nesse momento da temporada, certo? O que ele falou? É verdade, São Paulo nunca jogou tão bem. Agora, é aquilo, o imponderável tá aí, é muito tempo. Eu entendo o que o Nazário fala, que é um espaço curto e tal, falta pouco, mas vamos tentar olhar o copo meio cheio. Em 12 jogos, vamos voltar para o início do campeonato. O Flamengo tomou de 3 do Atlético Goianiense, o Flamengo passou um monte de vexame, mas o Flamengo revelou um monte de cria naquele jogo do Palmeiras, que foi exatamente a rodada 12. Então, em 12 jogos, um campeonato muda assim drasticamente, muita coisa acontece. O São Paulo não sofreu com surto de Covid, por exemplo, coisa que o Flamengo sofreu, o Santos sofreu, outros clubes sofreram. Pode acontecer, claro que ninguém aqui torce por isso, a gente preza pela saúde de todo mundo, ninguém deseja isso aos jogadores do São Paulo, mas é algo que pode acontecer, não está descartado, infelizmente. Pode acontecer. Então dá essa nota de otimismo também, porque nem tudo acabou, gente. Nem tudo acabou. A gente vai ter um período longo agora, vai ser amargo esse período pra caramba, essa virada de ano vai ser ruim. Mas, Túlio, vamos lá, vamos ouvir qual é o termômetro da galera, você tá com o chat aberto aí. A galera tá aqui, o Clube da Música, time sem vergonha. Não, ele tá respondendo aqui, porque tem um time aí...
Oi! Peraí, deixa eu ver se ele me ouve, que ele tá perto da zona subalterna do futebol. Alô? Oi! Zona subalterna. Ribamar! Oi! Ah, tá, acho que não me escutou, não. Tá Já muito lá caiu? embaixo. Já caiu. Líder da terceira! Líder da terceira! É o time que tá indo rumo abaixo aí. O Carlos Humberto falou aqui, ó, o problema não é técnico. Isto não é um time pra ser campeão. Erros imbecis de passe, sem vontade. Ganham tanto pra jogar, está pelado, um bando, estão entregando e fazendo a gente perder tempo. Mas aí o técnico tem que arrumar isso, né? Claro. Se não tem técnico pra arrumar isso, você quer tirar o técnico, o Carlos Humberto? Desculpa, mas não dá, né? Realmente, a bandeira do Rogério Ceni quando ele veio, assim, o Rogério Ceni vem como uma grande promessa, o grande técnico dessa geração e tal, a gente e que vê, vai se consagrar no Flamengo. E não só isso, Rafa, a gente vê todo dia tem matérias elogiando os Sim, eu tô nem aí treinos do matéria Rogério. da imprensa, Túlio. Não, eu tô sabe? falando dos elogios aos treinos, de não sei o que, aquela coisa. Até o Klopp ele chegou a ser comparado naquele jogo contra o Botafogo. Não existe. Isso aí quem se influenciar por isso tá errado. Né? Por isso existe Coluna do Fla em números crescentes, os canais rubro-negros, etc. Esse tipo de visão não existe. Mas, de fato, né, Nazário, houve essa bandeira. O Rogério Ceni traz um novo, um técnico que olha pra frente, futebol agressivo, ofensivo, a era JJ vai voltar. O futebol do outro patamar. Mas o Rogério Ceni traz escolhas super conservadoras, substituições burras, é o Everton Ribeiro que não sai, é uma substituição errada. Não tem nada de arrojado, né, nas mudanças do Rogério Ceni, os treinos elogiados no campo também. A gente não vê nada demais, o Flamengo tem tempo para treinar, parece que volta mais cansado. O que aconteceu? É a rabanada no Natal, foi a ceia de Natal. Por que o Flamengo entrou tão xoxo no jogo de hoje, Nazário? Exatamente. A gente tem... o que acontece? O ser humano é engraçado que, por exemplo, quando... infelizmente, às vezes, a gente não consegue dar o braço a torcer para as qualidades daqueles que você não gosta. Né? Então, por exemplo, isso acontece muito com a torcida brasileira. Eu já vi, o Túlio deve lembrar, o Júnior Capacete, numa oportunidade, ele foi técnico do Flamengo e ele foi chamado de burro dentro de campo, ele como técnico. E aí não consigo absorver essa ideia de que o Júnior Capacete seja um burro, assim como o Zico. O Zico falou que jamais ficaria à frente do Flamengo porque ele não consegue imaginar a torcida do Flamengo, que já o chamou de rei, né? Chamá-lo de burro, de repente, num momento de derrota. E isso acaba atrapalhando um pouco essa relação. E aí não vamos falar de relação, vamos falar das questões que a torcida critica. E aí, a gente, quando viu a saída do Domi e a entrada do Rogério, teve gente falando, elogiando, até o Túlio agora citou, eu estou vendo uma evolução no time. E aí, quando você pega e analisa friamente, qual a evolução? Tirar o Felipe Luiz, botar o René, tira o René e bota o João, tira o lateral direito e aí, às vezes, pega o René e coloca. Isso é uma evolução? Não consigo entender. É ver os dois meias jogando mal pra cacete. E aí você tira o Arrascaeta, quando nesse jogo, por exemplo, o Arrascaeta estava jogando um pouco melhor, estava criando um pouquinho mais que o Everton Ribeiro, e aí tira o Arrascaeta e coloca o Vitinho. Não consigo ver essa evolução. E aí, quando você está diante... Isso acontece muito no futebol, né? Lamentavelmente, já há anos, desde que futebol é futebol, o time anda mal. Qual é a solução da diretoria? Vamos tirar o treinador e vamos colocar outro. Parece que, com a saída do treinador, aquela má fase, toda aquele mal olhado, aquela zica e tal, vai embora com o treinador antigo, e aí vem um novo treinador. Não, agora nós estamos vislumbrando título, etc, etc, etc. É sempre assim. Não vai muito longe. Vamos olhar para os times que estão lá embaixo na tabela, que trocaram de time, a crise continua, os times continuam perdendo e nada muda. E aí a gente viu, diante da chegada do Domi, não, o Domi, aí a comparação com o JJ. O JJ fez, aconteceu, papapá, esse Domi é um merda, não pode, é horroroso, ele é auxiliar.
Aí vem o Rogério. Não, o Rogério está melhor, estou vendo uma evolução. E não tem evolução. Se você parar para olhar, o time vem cambaleando desde a época pós-JJ. E cambaleou com ele também. Vamos lembrar que cambaleou com ele esse ano. A gente lembra disso. Campeonato Carioca. A gente veio cambaleando, quase perde o Campeonato Carioca. Só que o Campeonato Carioca, para mim, não é parâmetro. E aí começou o Brasileiro, começou a Copa do Brasil, começou a Libertadores, e, lamentavelmente, a gente começou a ver o Flamengo desmilinguir no meio do caminho, por falta de tudo um pouquinho. Vontade, garra, velocidade, organização, planejamento. E aí, claro, a pandemia prejudicou, mas a pandemia está aí para todo mundo. Não foi só o Flamengo que sofreu os efeitos da pandemia. Todo o mundo sofreu os efeitos da pandemia. E aí, uma pergunta que você fez há pouco, Penido, em que você falou, caramba, qual é a solução para dar um ânimo nesse time? Eu sugiro que o elenco leia o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, porque a vontade não basta para ninguém ganhar absolutamente nada. Tem que estar preparado. E o Flamengo não está preparado. O Flamengo, hoje, demonstrou que, no mínimo, poderia estar aplicando raça em campo, mordendo, caindo, dando carrinho, dar porrada. Meu irmão, qualquer coisa, mas corre. Pode perder faz parte do jogo, mas perde jogando. Vou te falar que se o Flamengo perde o jogo para o Bahia, a gente não ia ficar tão revoltado quanto o empate de hoje. O empate de hoje está doendo mais do que se fosse uma derrota contra o Bahia naquelas circunstâncias. O Flamengo jogou na garra, na raça, na camisa. E hoje a gente parecia que estava vendo um time sem camisa dentro de campo. Um time jogando um peladão de final de ano, solteiro contra casado. Um time sem aplicação, desorganizado, sem velocidade e, de novo, diante do poderosíssimo Fortaleza. Isso é que mais me assusta. Pois é, cara, mas apesar de realmente eu concordo com você que hoje em dia o Carioca não vale nada praticamente. O Flamengo enfrentou, até o Fluminense fez uns jogos duros na final da Taça Rio, do campeonato também, mas é aquilo, Túlio, a partir do momento que a torcida não se fez mais presente no estádio, aqueles jogos contra a Portuguesa, contra, enfim, Volta Redonda, Bangu, o Flamengo caiu já com Jesus. Isso não pode ser ignorado. Eu sei que é um recorte muito pequeno, foram poucos jogos sem torcida, mas ali o Flamengo já caiu absurdamente. Eu sei que esse é um pormenor, mas é bom a gente também não esquecer disso, porque o Flamengo já vinha jogando mal com o JJ. O que a gente talvez poderia recortar dessa questão da atuação da equipe com o JJ seria talvez o último jogo antes de paralisar, que foi o jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano. Sim, um 2-1 que o Flamengo não mereceu ganhar da Portuguesa. O Flamengo jogou mal. Quando o muito Flamengo retornou, eu já falei isso aqui várias vezes, o planejamento do retorno do Flamengo não foi bem feito. Né, os treinamentos tinha que ter distanciamento social no treinamento. Era uma série. Você jogava um dia, você não sabia se ia ter jogo na próxima rodada. Então dava aquelas folgas. Eu acho que tudo isso prejudicou um pouco para o tipo de futebol ali naquele momento, né? Mas a gente vai vendo hoje o time que depois entrou o calendário normal, você vai ter Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores e tal, etc, né, treinamento, né, em período normal, todos os dias, né, período normal, o Rogério dá 2 horas de treino, todos os dias, né, você já tendo o calendário definido, ajuda, né, mas eu acho que ali com o JJ e também em boa parte com o Domi, era muito da questão da parte física, né? O Flamengo, você vê que conforme a gente foi conseguindo fazer jogos e sequência, o Flamengo foi melhorando. Você pega, o Bruno Henrique, a gente, sei lá, 3 meses atrás, o Bruno Henrique tá apagado. Mas será que não tem um elemento psicológico também? A desmotivação, aquela coisa que se... Sabe quando desliga? O Domi amava, todo coletivo ele usava essa analogia. Não é ligar e acender a luz, o futebol e tal, é uma sequência. Eu acho que o Flamengo apagou, foi ali, cara. Rafa, o Flamengo com o Domi ficou 12 jogos sem perder. Né? Teve até alguns jogos em que o time foi bem, teve boas atuações, chegou a golear
tem os pormenores de que a vitória, mas o time do Corinthians era inferior. O Fortaleza é inferior que o Flamengo, muito inferior, né? E a gente empatou em 0-0. Essa questão da parte, vamos dizer assim, mental do jogador, psicológica, a gente também, né? A direção acha que não é tão importante isso, não é uma prioridade, né? Eu também acho que o futebol, né, principalmente um trabalho, você tá ali na temporada, você cria um planejamento, você vai fazer esse planejamento e tá ali ligado o tempo inteiro, né? Até porque, por exemplo, um jogo de 90 minutos, você não pode errar um erro, né? O futebol é tão brilhante que ele permite isso. Um erro, você entrega a partida. Os outros esportes coletivos não tem isso. Basquete você faz um monte de pontos, você pode, né, contornar ali um placar. Vôlei mesmo, o futebol não. Você chegou ali num erro ali, num jogo, dormiu, né? Como você falou, desligou, tum. Eu acho esse aspecto importante demais. Pensa no Wi-Fi como analogia. Tem lá os 3 pontinhos do Wi-Fi. O Flamengo tava lá ligadão no Wi-Fi, torcida motivando, técnico com moral, time mega estrelado ali, estelar, jogadores contratados, cheio de expectativa em cima de novos títulos, novas taças. A partir do momento que a torcida saiu, o JJ ficou pra sair também. O Flamengo perdeu ali uns dois pontinhos de Wi-Fi. Teve determinados momentos que apagou tudo, né? Nas goleadas, enfim, que depois vieram. Muito complicado, né? Mas aí, Rafa, tipo, assim, aí é aquilo que eu falo. Eu lembro até que a gente chegou a ter um pouco desse debate naquele... Eu acho que foi naquela derrota pro Atlético de 4-0. De que, assim, porra, você imagina... Beleza que você teve os percalços, o Jesus foi embora, né? Você tá jogando sem torcida, mas tá todo mundo jogando sem torcida. Pois é, mas, por exemplo, o São Paulo mega pressionado, não ganha nada há muito tempo, a torcida vai pro Morumbi pra pressionar. Sim, mas com aí... raiva. Não, mas aí... O cara perde uma bola, mas aí vão botar aí sai aí, tudo do trilho, mas aí entendeu? esse ano estaria indo pra apoiar, com certeza. Assim como 2009 o Flamengo também era pressionado, a gente tinha aquela faixa ali, era brasileira e Eu obrigação. vi muito São Paulino com essa dúvida, cara, se o São Paulo com a torcida no Morumbi... Ele teria esse rendimento. Não, mas ele tem que ver se a torcida vai, confiança. né? Que eles também não só vão na boa também. Tem isso também, né? Eles agora estariam indo, né? Tá líder e tal, estariam indo. É evidente que a ausência da torcida pesa pra todo mundo, mas eu acho que teve um peso triplo. Sim, mas aí no Flamengo, porque no Flamengo teve o seguinte, na minha avaliação, se você tá identificando ali, seja com o Domi ou até com o próprio Rogério, de que houve uma queda nessa questão no aspecto de vontade, ou de estar... anímico. Né, ou de estar ligado, de estar naquela gana de continuar vencendo, né, os campeonatos, jogando em alto nível, inclusive, aí parte da direção... buscar uma ajuda mais especializada, porque nem todo técnico, e eu não vejo o Rogério assim, até porque você pouco vê o Rogério interagindo com os jogadores durante a partida, né? Uma coisinha ou outra ali, às vezes quando a bola para ali, mas você não vê quando tá em movimento o Rogério posicionando os jogadores, orientando, né? Ele é muito na dele, né? Quando o jogo para, que ele tá ali, vai ver se a grama tá muito, sei lá, tá muito verde ou tá, não sei, né? Uma coisa eu falo, quando você toca nesse assunto de que, de repente, o Flamengo sentiu muita falta, né, da torcida, ainda assim, o Flamengo ele tem mais qualidade que os outros times, porque, tecnicamente, o time do Flamengo, cara, é monstruoso. A gente tem, nas duas laterais, 2 caras que são absolutamente experimentados. No meio-campo, a gente tem um cara que o Jesus transformou e tem outro que chegou da Europa, ele nem desarrumou a mala e tomou conta do time no meio-campo. A gente tem 2 armadores que um foi 3 vezes eleito o melhor jogador do futebol brasileiro e o outro que é da seleção do país do cara. O cara é gringo, então lá na terra dele ele joga na seleção, é um cara brilhante. Você tem o Rodrigo Caio, que se transformou no Flamengo, muito qualificado, muito técnico, muito proativo. A gente tem na frente o Gabigol e o Pedro, mais o Bruno Henrique, 2 foram destaques no ano passado e o outro se destacou esse ano. Então, assim, ainda que um dos sinais do Wi-Fi esteja apagado por conta da ausência da torcida sentada na arquibancada, a gente tem um time absolutamente técnico e, na minha opinião, no papel, o melhor técnico, o melhor time do Brasil. Então,
Não deveria, claro que sente um baque, ok, concordo, mas não a ponto de comprometer o rendimento do time da maneira que a gente está vendo. O Flamengo hoje vive algum problema muito mais além, muito mais sério, de um vulto muito maior que a gente imagina, e aí eu não acredito isso apenas a ausência da torcida. Tem algo por trás disso que está longe do nosso alcance, né? Que está além do nosso alcance. Porque a qualidade do time do Flamengo, cara, é monstruosa. Os caras, quando entram em campo com vontade de jogar, não tem como segurar. A gente viu o depoimento, embora tenha sido um time de quase expressão nenhuma no Campeonato Carioca, em que o cara, pô, meu irmão, os caras estavam falando 1, 2, casinha, não sei o quê. Então, qualquer time fica tonto com o que o Flamengo proporciona a envolver o time adversário. É claro que isso serviu de estudo para esse ano. Os times entraram mais ligados, mais fechados, mas ainda assim o Flamengo tem qualidade, tem velocidade e tem técnica para quebrar esses ferrolhos. E a apatia do time está muito além disso, e eu não sei o quê. Pois é, cara, muito complicado. Esse foi o último jogo do Mengão em 2020. O próximo compromisso daqui a 11 dias contra o Fluminense, um clássico local, um clássico regional no Maracanã, dia 6 de janeiro. Até lá a gente vai trocando muita ideia, meio-dia o Notícias do Fla, tem também o Resenha ao vivo, lembrando que o Resenha vai passar a partir de 2021 a começar às 7 da noite, aí vai até às 9h30, vai ser uma super live e a gente prepara novidades para a próxima temporada, né, para o próximo ano, apesar da temporada 2020 do futebol seguir e o nosso Mengão ainda estar vivo na luta pelo Octa. É uma pena, o último gosto é amargo. Para mim, a palavra que define o ano de 2020 do Flamengo. O ano de 2020, Túlio, no fim das contas, frustração. Será que eu tô reclamando de barriga cheia, Túlio? Ou qual seria a palavra, o definidor, a palavrinha que definiria o ano de 2020 pra gente fechar? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Acho que é frustração, né? Porque a gente... Frustração pela saída do Jesus como foi. Porque a gente se deslumbrou, né, Túlio? A gente se iludiu, Cara, a gente tava nas nuvens. A gente tava feliz pelas escolhas, né? Rapidinho, só olha um tweet aqui do Rodrigo Salem. Queridaço, um abraço pra ele. Que ele botou aqui, ó. A TV Globo podia comprar os direitos de transmissão dos treinos do Flamengo de Abel Ceni. Neles, o time é intenso, rápido e mortal. Muito melhor que o Flamengo do JJ, segundo os amigos do treinador. Jogos oficiais são apenas obrigações contratuais. É aquilo, né? Tipo um protocolo, né? E vou aproveitando aqui pra me despedir também. A gente tá encerrando. Frustração. Né, frustração. Tá bom. Frustrado também pra encerrar. Mas agradecer a geral aí. Mais um ano aí, 2020. Sei que não foi da forma que a gente esperava, né? De estar, o último jogo do ano. Falei, o Flamengo vai fazer um grande jogo hoje pra gente encerrar feliz, virar o ano novo na esperança, né? Naquela esperança de 2021. E hoje, mais uma vez, tá na transmissão com o Rafa, produção, né? O Nazário, o JP, todo mundo. A galera aqui do chat sempre com a gente também. Sempre sensa. E agora só volto em 2021, né? Que segunda-feira já começa o meu período daquele descanso, né? Pá, daquela chinelada, né? Daquela chinelada, pá. Mas dia 6, né? A próxima partida. Dia 6. Dia 6 a gente tá aqui. E até 2021 pra geral, né? Que, galera, se cuidem aí. Quem puder, fique o máximo possível fazendo distanciamento social. Cuide dos seus, eu sempre falo isso, pra que você não tenha, né, que chorar depois pela perda de ninguém, ou até mesmo a sua, né? Ou até mesmo a sua. Um bom 2021 pra geral. E que venha a vacina e que venha o Flamengo matador também. Que um Flamengo que, como a vacina, imunize essa apatia, esse vírus da apatia que pegou o Flamengo, Rafa. Tamo junto, galera. Saudações rubro-negras. Esse é o poeta Túlio. Nazário, tua palavra pra definir a temporada, né? O ano de 2020, aí você já fecha a conta pra gente. Vou, claro, desejar um ótimo ano novo. A gente vai conversando ao longo da semana, trocando aquela ideia.
a gente aqui internamente, o grupo do Coluna, mas todos os ouvintes, todos os inscritos aqui do canal, que são nossos parceiros, a gente manda aquele abraço forte e vamos lá, vamos dar uma nota de otimismo pra gente fechar. Ainda estamos vivos, apesar dos pesares, de todas as frustrações. O Flamengo é gigante, o Flamengo é melhor, o Flamengo é maior e a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Valeu, Nazário, um abraço, fecha a conta pra gente. Qual a palavra pra definir 2020? Obrigado, Rafa. Obrigado, poeta. Obrigado, produção. JP, a galera que está junto com a gente. Um beijo no coração. Feliz ano novo. Paz, saúde, muita luz, muito título e muitos gols. Para definir o Flamengo hoje, eu não vou conseguir com uma palavra, mas o Flamengo era o cara que pagava a net em dia, tudo certinho, ficou desempregado, foi morar no subúrbio e não consegue pagar mais a net. Então, pagou a GatoNet. E aí o sinal ficou fraquinho, acabou dando problema, tudo trava, o computador não liga direito, não dá para jogar, o filho não consegue jogar, o cara não consegue fazer planilha, não consegue entrar numa live, o negócio está complicado. Mas, como a esperança é a última que morre, e aí a gente está aguardando ansiosamente a virada de ano, novos ares, e que os nossos jogadores, o nosso elenco, a diretoria, Rogério Ceni, coloquem a cabeça no travesseiro, reflitam sobre tudo que aconteceu em 2020 e que a gente alcance um novo horizonte em 2021. Saúde, paz, muita luz, vamos que vamos, estamos juntos e misturados, Flamengo até morrer.